Olá a todos! Olá a todos! Cá estamos nós de novo nas nossas conversas terapêuticas. Hoje um pouco atrasadas, muita coisa a acontecer, mais o feriado nacional que houve aqui em Portugal, o Dia de Portugal e de Camões e das comunidades e da língua portuguesa, é assim um feriado muito pomposo, mas cá estamos nós, finalmente, e o tema de hoje vai ser... O que move você? Exatamente, o que te move? Muitas vezes as pessoas esquecem-se do princípio, da altura em que tomaram a decisão para fazer algo e começam-se a envolver muito nas questões e se, e o Talvez. o que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer, ai que este problema é muito grande, isto está-me a acontecer, e acaba por se esquecer de qual foi o movimento, o que é que a fez mover, quais os reais motivos para ter feito aquele movimento. Temos a necessidade de descobrir a razão por que fazemos as coisas. Enquanto tornarmos isso um mero detalhe, não vamos conseguir seguir adiante. Temos que ter uma razão. Por quê? Por que vamos fazer isso? Porque quando não determinamos a razão, nós nos impomos limites que não existem. Construímos barreiras. E essas barreiras causam uma ansiedade, que pode atrapalhar todo o processo, porque essa ansiedade passa de um sentimento, uma sensação, para uma doença fisiológica. E também temos o outro lado, que é, não esquecendo de qual foi o motivo para, perdemos os limites. Também pode acontecer o contrário. Isto é, não estabelecemos limites porque perdemos-nos nos problemas, perdemos-nos nas questões e deixamos de ter o foco em qual o verdadeiro motivo para estarmos a fazer aquilo. E então abrimos mão de muita coisa, não é? E permitimos muita coisa porque nos perdemos nos nossos pensamentos e deixamos de nos focar no real objetivo, no que nos moveu. Temos o porquê que começamos o nosso primeiro movimento, nós descobrimos também a motivação e a resiliência para chegar ao nosso objetivo. E para chegar a qualquer objetivo, seja ele imediato, a médio prazo ou a longo prazo, sempre depende de um planeamento, ou no bom brasileiro, um planejamento. Porque atirarmos com fé, com eu acredito que, para as coisas pode correr bem como pode correr mal. Eu às vezes faço a analogia com estarmos parados num semáforo e está vermelho, estamos num cruzamento e está vermelho, não podemos andar e no entanto não estamos a ver ninguém a passar no outro sentido e começamos a questionar porquê? Porquê que eu tenho que estar aqui ou porquê que eu tenho que estar a tomar este caminho e porquê que eu tenho que estar a fazer as coisas desta maneira se não está ninguém a passar, não é? Então avançamos sem olhar, sem tomar precaução e sem obedecer a uma coisa que a vida nos está a dizer para um pouco, não é? Por exemplo, e avançamos. Pode correr bem, como pode estar a passar um caminhão naquele momento. Aproveitando que tivemos um feriado muito importante, feriado de Portugal, dia 10 de junho, vamos fazer analogia do que moveu o povo português a chegar ao Brasil. E como foi esse movimento? Será que um dia, eu vou ali e vou descobrir umas terras distantes? Assim? Mas por quê? Para que sair do seu continente, da sua estrutura e ir para terras desconhecidas? O que moveu Portugal, Saura? O comércio. O português tipicamente é comerciante nato. Não temos propriamente um país muito grande, tínhamos Espanha à nossa volta, portanto as fronteiras eram Espanha ou o mar.
Para a Espanha não dava muito jeito ir. E então começámos a expandir para comércio com o norte da África e depois andando pelas costas da África. Mas havia uma coisa nos portugueses, o que os moveu foi a vontade de fazer comércio, de enriquecer, de melhorar a qualidade de vida, de alguma forma, para o único sítio onde poderiam ir. Ou era mar, ou era Espanha, e para a Espanha não, e para o mar. Para a Espanha era melhor não, na altura. Mas eles, os portugueses na altura tinham uma coisa que era muito importante. Tinham um motivo, a motivação para ir, mas eles faziam um planeamento. Isto é, eles começaram a fazer trocas comerciais e a ir mais vezes para o norte da África, mas não iam só fazer trocas comerciais, também iam adquirir os conhecimentos que o povo tinha lá sobre navegação, por exemplo, e sobre as informações que tinham sobre como é que era o continente africano e qual seria o posicionamento e como se chegaria a que outras terras havia, de onde é que vinham aquela matéria-prima, a curiosidade, espera, é uma oportunidade, então espera aí, aquela matéria-prima vem dali, eles dizem que navegando, indo de barco para sul, conseguimos chegar. E então, foi isso, foi essencialmente o planejamento das viagens. Eles não faziam as viagens, opa, eu quero ir buscar aquela matéria-prima e vou. Eles adquiriam todos os conhecimentos. Antes de partir, antes de ir para lá, tentavam ter o máximo de informação possível. E a chegada, há quem diga que a chegada à descoberta do Brasil foi por acaso. Foi um acaso. Portugal estava a fazer o caminho marítimo para a Índia e, no fundo, já sabiam pelas correntes e tudo que qualquer coisa deveria haver para ali, para mais para o Ocidente. Alguma terra deveria haver lá para o Ocidente, por causa de todas as características de ventos, de correntes marítimas, de informações que tinham, de que qualquer coisa haveria por ali. E normalmente eles iam mais para o Ocidente para apanhar uma corrente e uns determinados ventos que depois os lançavam para passar o cabo ali na África do Sul para poderem ir para a Índia. E foi numa dessas viagens que foram um bocadinho mais além e descobriram o Brasil. Não foi propriamente por acaso. Porque eu acho que se fosse por acaso teria morrido a tripulação de fome na viagem. Sim, exatamente. Por isso, qual é a coisa aqui, a aprendizagem aqui? É buscar o conhecimento, as informações, e sim, a uma determinada altura houve aquele lançamento de fé. Mas mesmo para o lançamento de fé, para ir de encontro ao desconhecido, eles estavam preparados, que foi o que eu disse, porque se eles não estivessem preparados, a população tinha morrido de fome. Exatamente. Estava agora a lembrar-me de um filme que no outro dia vi com o meu filho, que eu gosto muito, Indiana Jones, e então era Em Busca do Graal Sagrado. É aquele terceiro filme em que ele faz com o pai. Vai à procura do pai e depois descobrem o cálice sagrado, o Graal. E então, eles ao entrarem lá no monumento onde estaria o Graal, tinham uma data de desafios. E muita gente tinha tentado aquilo e tinha morrido. O que é que aconteceu? Eles tinham uma preparação prévia, um estudo prévio. E há um desafio, que era o último até chegarem ao sítio onde estava o cálice, que era ter um ato de fé. E ele acabou por ter, no final, que ter esse ato de fé, de acreditar que as coisas iam correr bem. Mas ele não foi assim, sem conhecimento nenhum.
Não, ele estudou, ele tinha lá os dados todos, ele olhou para os desenhos, olhou para aquilo tudo e disse, ok, eu tenho que acreditar, okay, que isto vai resultar. Mas Porque- ele teve uma preparação E o muito grande antes. interessante dessa passagem é que não dava para ver a passagem da perspectiva. Exatamente. Então, nem tudo aquilo que os olhos veem é exatamente aquilo que deve ser visto. Exatamente. E então ele teve realmente aquele ato de fé, de acreditar, e deu o primeiro passo. E ao dar o primeiro passo viu que realmente estava ali uma passagem. E depois reparou que era uma questão de ilusão óptica e que a passagem sempre esteve ali. Só que era preciso ter esse ato de fé, acreditar e seguir o caminho correto, conforme o planeado, para conseguir acertar no sítio onde tinha que pôr o pé, e não um bocado mais à direita ou um bocado mais à esquerda. Não foi por acaso, foi estudado, ele sabia que tinha que ir por ali. Mas teve que ter esse ato de fé, porque a visão estava a enganá-lo. A visão dizia que aquilo era um precipício, não uma passagem. Trazendo isso para uma analogia moderna mais atual, porque o filme de Indiana Jones, ele é atual, sempre é atual, partindo desses pequenos pormenores que pegamos durante a interpretação de um filme. Nos tempos de hoje, a internet, ela é rápida, ela é veloz, mas será que tudo que tem na internet está correto? Será que estamos vendo e enxergando? Porque conforme no filme, ver é uma coisa, enxergar é outra. Ele viu, era um precipício. Era a perspectiva de onde ele estava. Atenção, ele não estava errado, de onde ele estava. Mas quando ele deu aquele primeiro passo e mudou a perspectiva, ele enxergou então o caminho, a passarela que sempre esteve ali. Então precisamos ter esse cuidado. Saber o que nos move, que é o nosso ponto de partida. Por que eu quero fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Qual é meu motivo? O que eu espero lá encontrar? Mas ok, então eu tenho um objetivo e sei por que eu quero. Eu tenho que ter a percepção que ao longo do caminho, mesmo para os grandes alpinistas que sobem o morro do Monte Everest, se você oferecer uma boleia, olha, eu te pego aqui e te levo lá ao monte, o alpinista não vai. Porque chegar ao ponto mais alto do mundo é o objetivo, mas não é a causa. Ele precisa, como alpinista, como desportista, fazer a jornada e apreciar cada momento dessa jornada. E tem alguns ventos no Everest que obrigam a fazer um acampamento, esperar que ele passe, porque senão você não consegue subir. São ventos mais de 100 km por hora. São ventos frios, cortantes, que deixam o gelo mais escorregadiço. E a vida é assim. Então, como alpinista, devemos olhar o nosso objetivo. O que nos move? Qual é o objetivo? E vamos planejar. O objetivo é chegar àquele ponto. Mas é chegar àquele ponto o mais rapidamente possível ou chegar àquele ponto bem? Inteiro, vivo. E voltar. Equilibrado, inteiro. Qual é o nosso objetivo? O que é que nos move? Move-me a vontade de ir para ali. Como? Como os portugueses, movidos pelo comércio, pela procura mais curta de chegar às Índias, fizeram um planejamento e lançaram-se ao seu objetivo. Mas eles tinham um objetivo. Eles tinham um motivo que os movia. Planejaram, analisaram, estudaram e estavam prontos então para essa jornada. Tinham suprimentos, tinham o combustível necessário, porque a essa altura não tínhamos motor. Então eles tinham que estudar
as estrelas para saber a direção, os ventos, as correntes, porque tudo isso interferia na velocidade, no tempo e no sentido, para onde iriam. E depois havia outra coisa, cada jornada, cada viagem era uma aprendizagem. Sim, não foi assim, tô indo, foi na primeira e já chegou lá. Não foi na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Era tudo uma aprendizagem, o caminho era uma aprendizagem. E muitas vezes nós, com a obsessão para chegarmos ao final daquele nosso objetivo, não olhamos para a jornada como uma aprendizagem. Não planeamos, nem enquanto estamos a fazer essa jornada, estamos a aprender alguma coisa, porque nos caminhos que nós tomamos da vida, os obstáculos estão lá. A forma como nós reagimos aos obstáculos é que depende de cada um de nós. A nossa reação, a forma de agirmos perante os obstáculos é diferente de pessoa para pessoa. Se nós tivermos algo bem planeado e irmos com a vontade e o espírito de sermos de alguma forma flexíveis, do género não tão rígidos, isto tem que acontecer assim, assim, se não acontecer, se aparecer um obstáculo, é um problema enorme, está tudo terminado, nunca mais vou conseguir chegar, eu sou um desgraçado, não consigo fazer nada, tudo me corre mal na vida. Portanto, se nós não formos com o espírito de aprendizagem, dizer, espera aí, o que é isto? Porque é que isto me apareceu à frente? Tenho forma de contornar? Tenho forma? Está nas minhas mãos conseguir arranjar uma solução ou um caminho alternativo em que eu fique bem, em vez de ficarmos a remoer na nossa desgraça ou pegar naquele obstáculo, naquele peso e ficar ali agarrada a ele, àquele problema de o que é que eu vou fazer agora? É a mesma coisa que nós pegamos num copo cheio de água. É leve, mas se nós ficarmos com o braço esticado durante uma data de tempo, com aquele copo, vai se tornar um peso enorme e nós vamos deixar de ter força. E é mais ou menos essa a analogia. Se nos acontece alguma coisa na vida e nós não fazemos nada para mudar o movimento, pousar o copo, deixar antes o copo aqui, fazer assim, ver o que é que posso fazer, posso largar o copo, bebo a água toda e assim o copo fica mais leve. Pensarmos em soluções, como contornar, o que aprender com isto, porque é que eu estou com o copo na mão, porque é que me apetece beber água, porque é que isto me apareceu à frente, não interessa, não sei porquê, aconteceu. Ok, o que é que eu posso aprender com isto? O que é que eu posso fazer para contornar isto? E tentarmos ver as coisas nessa perspectiva e não e agora estou com isto na mão, o que é que eu vou fazer? Ou às vezes você tem uma pedra no caminho também. O seu obstáculo, você estava tão preocupado que não prestou atenção e tropeçou na pedra. Aí você pode maldizer a pedra. Vai mudar a situação? Se você se aborrecer e chutar a pedra onde você tropeçou, melhora a situação? Será que essa pedra no caminho não serve para que você suba nela e possa olhar mais adiante? Ou talvez você esteja cansado e seja a hora de sentar sobre esse obstáculo. Então, antes de sentar, você vai olhar, vai analisar o que você pode fazer, se ali é um bom sítio ou se deve colocar a pedra um bocadinho do lado. Então, essa flexibilidade, essa resiliência, essa análise de não ficar ali agarrado àquele copo d'água, horas e horas, até sentir o seu corpo todo dolorido, ou querer chutar aquela pedra de novo e quebrar o dedo, uma falange, um pé até. Você ter essa resiliência de verificar, analisar por que você tropeçou ali, por que aquele copo de água está cheio, você precisa dele, você não precisa, será que não é o seu corpo que está necessitando de um tempo
Que você pare, que você sente, que você repouse ou que você o hidrate? Ou será que não estávamos demasiado confiantes e fomos em frente e não prestámos toda a atenção? E já havia sinais de que se calhar íamos ter um obstáculo à frente e nós não o quisemos ver, não é? E esbarramos contra ele e agora vamos ficar a chorar, a olhar para ele, a dizer: ai, o que aconteceu? Eu dei com a cabeça aqui, e agora? Em vez de: epá, dei aqui com a cabeça. Espera aí, deixa-me pensar. O que é que eu fiz antes? Como é que eu vim parar aqui? O que é que eu aprendi com isto? Já havia sinais. Espera aí, já alguém me tinha dito que se calhar era melhor eu prestar atenção a isto. Se calhar eu não me planeei bem. Se calhar não me informei bem. Se calhar as coisas não eram assim tão fáceis como me mandaram a dizer, que não ia apresentar obstáculo nenhum. E se eu fosse por aquele atalho, certamente eu ia lá chegar. Esqueceram-se foi dizer que o atalho tinha um precipício, ou que podiam rebolar pedras pela encosta fora e eu levar com uma bem cheia na cabeça. Esqueceram-se disso. Se não rebolasse pedra nenhuma, ou se não tivesse nenhum caminhão a passar, até se podia passar ao vermelho, até se podia ir por aquele atalho. O problema é esse. Então, é um pouco isto. Pôr-vos a pensar um pouco e pensarmos todos um pouco. O que é que nos move? E será que nós estamos mesmo preparados? Será que realmente preparamos tudo para chegarmos àquele objetivo? Não é? E depois, quando estamos no caminho, será que não nos esquecemos do que é que nos moveu para lá e nos ficamos a agarrar muito nos problemas e no que eu agora não consigo fazer nada, eu sou um desgraçado, em vez de nos recordarmos o que é que nos moveu, o que é que nos motivou para vir para aqui? Ainda é o que eu quero? É. Então se é, deixa-me ver o que é que eu posso fazer. Exatamente. Ter consciência daquilo que eu quero torna o caminho mais claro, mais evidente. E você aprende que os limites é você que impõe a você. Nessa jornada, você não sabe qual é o destino. Você se prepara, leva a corda? Você leva suprimento? Você leva água? Então, estar pronto para o desafio não é uma coisa que você faz, puf, pronto, estou pronto. Você vai sair para uma caminhada, vai lá, coloca uma camisola, um fato de treino, uma sapatilha, estou pronto para fazer a caminhada. Mas você sempre vai fazer essa caminhada no sítio onde você já conhece. Então você está pronto. Mas você está pronto para o desconhecido? Ficamos por aqui hoje. Estas conversas, claro que vão continuar. Aliás, vão haver viagens e caminhadas. Muitas viagens e com a percepção clara do que move. Por isso, espero que continuem a acompanhar-nos. Vejam o link que nós daqui a bocado vamos pôr nas redes sociais e subscrevam a nossa página, que assim podem voltar a ver todas as outras conversas terapêuticas, se tiverem curiosidade pelos temas. E até para a semana. Beijinho grande. Fiquem bem. Estamos com novidades. Sim, estejam atentos. Tchau. Tchau, beijinho. Beijinhos.